Sabe aquele jogador que parece que veio de um universo paralelo? Então, esse é o Rafer Alston. O cara saiu direto das quadras quebradas das ruas, onde a galera joga por diversão, por aposta, por honra, e de algum jeito foi parar na NBA. Parece roteiro inventado, mas é real. Antes de virar profissional, ele já era famoso. Não por estatísticas, nem por títulos, mas por dribles tão malucos que pareciam saídos de um videogame bugado. Ele virou lenda nas mixtapes da And1, aqueles vídeos que todo mundo tentava copiar na escola, mas sempre quebrava o dedo. E o melhor de tudo? O estilo dele nunca morreu. Mesmo quando chegou na NBA, onde tudo é mais sério, mais tático e menos zoeira, ele conseguiu manter um pouco do brilho do streetball. É sobre essa mistura improvável que vamos falar. Talento das ruas, mais disciplina da NBA. Mas para entender como ele chegou tão alto na carreira, vamos ter que começar do início. Rafer cresceu em Queens, um lugar onde o basquete não é simplesmente um esporte, é praticamente uma cultura inteira. As quadras públicas ficam lotadas o dia todo e todo mundo quer provar que é o melhor do bairro. Ali não existe treino bonitinho ou professor de fundamentos, existe sobrevivência. Rafer aprendeu a jogar em partidas onde ninguém pegava leve e onde o respeito vinha depois de você dar um drible humilhante ou ganhar um jogo sozinho. O mais louco é que, desde muito cedo, ele já tinha um talento natural para drible. Ele não copiava ninguém, ele inventava movimentos. Coisa de criança que passa mais tempo com a bola do que com os livros. Os amigos diziam que ele parecia ter a bola presa por um fio invisível, porque ela nunca escapava da mão dele. E quando escapava, era de propósito, para confundir alguém. Por causa desse ambiente, Rafer ficou com um estilo agressivo e criativo ao mesmo tempo. Ele não tinha medo de arriscar jogadas estranhas, porque para ele aquilo era normal. A rua ensinou que ousadia é tão importante quanto habilidade. E foi exatamente essa mistura de coragem e imaginação que transformou ele no jogador que o mundo inteiro conheceria anos depois. O apelido não surgiu numa reunião ou em uma transmissão oficial. Surgiu no meio da zoeira da galera, exatamente onde nasce qualquer apelido bom. Ele fazia um movimento de drible com um skip, tipo um salto lateral, enquanto conduzia a bola com um ritmo quase musical. Parecia até que ele estava brincando de dançar no meio da partida, e isso chamava a atenção de todo mundo. Um dia, alguém compara o movimento com a música Skip to My Lou, uma cantiga infantil clássica nos Estados Unidos. A comparação pegou porque fazia sentido. O drible tinha ritmo, tinha graça e deixava o defensor bobo, igual criança perdida em recreio. A partir daí, Rafer virou Skip, e o nome pegou tão forte que virou marca. A magia desse apelido é que ele representava exatamente quem ele era. Criativo, imprevisível e diferente de qualquer outro armador. Quando você ouvia "o Skip está na quadra", já sabia que o jogo não ia ser normal. Ia ser entretenimento puro. E essa identidade acompanhou ele desde o primeiro torneio de rua até o palco gigante da NBA. O And1 Mixtape Tour apareceu justamente quando o streetball estava explodindo. Era como uma turnê musical, só que com dribles e enterradas. A equipe viajava pelos Americanos gravando jogadas absurdas, com trilha sonora de hip-hop e narração empolgada. E no meio disso tudo, o Skip to My Lou virou estrela. Ele era aquele jogador que fazia a quadra inteira levantar. Se você nunca viu And1, imagine um jogo onde o objetivo é humilhar o adversário com estilo. E ninguém fazia isso melhor que Rafer. Ele dava dribles de costas, passava a bola entre as pernas do defensor, fingia que ia para um lado e desaparecia para o outro. Muita gente levou o ankle break grátis. Ele virou o poster boy, não oficial da And1. O impacto foi tão grande que seus vídeos viralizavam numa época em que nem existia viral. As mixtapes eram vendidas, trocadas, copiadas em VHS, assistidas repetidamente. Jovens do mundo todo tentavam imitar os dribles dele na escola ou na rua. Ele virou um símbolo da criatividade do streetball e provou que basquete também podia ser espetáculo. A grande virada aconteceu quando Rafer percebeu que, para evoluir de verdade, ele precisava aprender o basquete formal.
Isso significava jogar em times organizados, seguir regras e até ter jogadas ensaiadas. Para alguém das ruas, isso parecia quase uma prisão. Mas ele entendeu que, se quisesse chegar mais longe, precisava dominar os dois mundos. No basquete universitário, ele teve que controlar um pouco o estilo solto, aprender ritmo de jogo e virar um armador confiável. A transição foi difícil porque os técnicos queriam que ele fosse mais certinho, enquanto o talento dele puxava para a improvisação. Mas Hafer foi inteligente, ajustou o jogo sem perder a essência. A combinação ficou perfeita. Ele tinha disciplina quando precisava, mas ainda conseguia criar jogadas inesperadas que quebravam defesas. Foi ali, na faculdade, que ele mostrou para os olheiros da NBA que não era apenas um showman, era um jogador de verdade, capaz de comandar um time. Quando Hafer entrou no draft da NBA de 1998, muita gente duvidava. Um jogador vindo do streetball, sem pedigree de escola de elite, sem técnico famoso por trás, parecia impossível. Mas mesmo assim, o Milwaukee Bucks apostou nele. Não pelo estilo chamativo, mas pela visão de jogo e inteligência que ele demonstrou no basquete universitário. Ser draftado foi uma quebra de paradigma gigante. Ele se tornou o primeiro streetballer famoso da história a ser escolhido oficialmente por uma equipe da NBA. Isso fez muitos jogadores de rua acreditarem que também poderiam chegar lá, algo que nunca tinha acontecido antes. Ser draftado foi uma quebra de paradigma gigante. Ele se tornou o primeiro streetballer famoso da história a ser escolhido oficialmente por uma equipe da NBA. Isso fez muitos jogadores de rua acreditarem que também poderiam chegar lá, algo que nunca tinha acontecido antes. Os primeiros anos foram duros. Na NBA não existe espaço para drible de enfeite. Se você errar, o técnico te tira. Então Hafer precisou se reinventar. Passou a jogar com mais segurança, mais controle de bola, mais leitura de defesa. O streetball ficou guardado, mas nunca esquecido. Aos poucos, ele conquistou respeito. Virou um armador sólido, inteligente e com um ótimo passe. Alguns técnicos começaram a perceber que o estilo diferente dele era uma vantagem. Ele conseguia acelerar o jogo, quebrar marcações e criar oportunidades que outros jogadores nem tentariam. Quando ele finalmente ganhou minutos de verdade, mostrou que era muito mais do que aquele cara da Andon. Hafer virou peça importante em vários times, mostrando maturidade e disciplina, algo que poucos acreditavam que ele teria. O ápice da carreira veio quando ele jogou no Houston Rockets, ao lado de Tracy McGrady e Yao Ming. A combinação foi perfeita. 2 astros e um armador que sabia distribuir o jogo como poucos. Ali, Hafer virou titular e mostrou seu melhor basquete. No Rockets, ele tinha liberdade controlada. Não podia fazer loucuras, mas podia usar sua criatividade para criar espaço, achar jogadores livres e quebrar a defesa adversária. Ele virou conhecido como um armador confiável, competitivo e capaz de decidir jogos importantes. Essa fase fez muita gente esquecer que ele era um streetballer. Ele provou que podia jogar em alto nível na liga mais difícil do mundo. Seu nome passou a ser respeitado por técnicos, jogadores e comentaristas. Quando Jameer Nelson se machucou no Orlando Magic, muita gente achou que a temporada deles tinha acabado, mas Hafer foi chamado para assumir a armação. E ele não decepcionou. Começou a jogar com confiança total, como se estivesse na quadra do Queens novamente. Ele se encaixou perfeitamente no estilo do Time. Rápido, elétrico e cheio de chutadores ao redor. Hafer virou peça fundamental nos playoffs, ajudando o Magic a eliminar times fortes e avançar até as finais da NBA contra o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant. Chegar às finais foi o momento mais simbólico da vida dele. O cara que começou nas quadras de rua, que fazia dribles para plateias improvisadas, agora estava no maior palco possível do basquete mundial. Era a prova definitiva de que o impossível pode acontecer. O streetball deixou uma marca gigante na NBA, mesmo para quem nunca jogou nas quadras de rua.
A liga sempre teve dribladores e jogadores criativos, mas foi com a popularização do streetball que a NBA começou a abraçar ainda mais o estilo ousado. Movimentos como crossovers profundos, dribles improvisados e passes malucos que antes eram só do street ganharam espaço. Hoje, muita coisa que vemos como normal na NBA veio dessas quadras barulhentas e cheias de personalidade. Além disso, a influência do streetball não é só técnica, é cultural. A forma de falar, o jeito de andar, a confiança, a linguagem corporal, tudo isso saiu das ruas e entrou nos ginásios. Quando você vê um jogador provocando com estilo, comemorando um drible que deixou o defensor perdido ou fazendo uma jogada só pela beleza do lance, isso é o streetball vivendo dentro da NBA. A estética do jogo também mudou. Cortes de cabelo, roupas, tênis, até as próprias edições de vídeo nas redes sociais. E claro, o streetball também abriu portas para jogadores que antes talvez fossem ignorados. Muitos atletas chamaram atenção justamente por viralizar com dribles diferentes, jogadas ousadas e um estilo próprio. A NBA percebeu que jogadores assim atraem público, vendem camisas e elevam o entretenimento. No fim, o impacto do streetball não é só sobre jogadas bonitas, é sobre deixar o basquete mais divertido, mais livre e mais autêntico. E é isso. O streetball pode até ser considerado um basquete de rua, mas a verdade é que ele moldou muita coisa do jogo moderno e continua influenciando gerações. Ele trouxe criatividade, atitude e um toque de espetáculo que transformaram o basquete em algo ainda mais vibrante. Se a NBA é o palco, o streetball é a fonte e a energia bruta que faz tudo acontecer. E quem sabe, talvez o próximo grande talento esteja agora mesmo quebrando tornozelos em alguma quadra perdida por aí.